Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elidiane e vim aqui conversar com vocês sobre o surdo na antiguidade. Na antiguidade, a educação dos surdos variava de acordo com a concepção que se tinha deles. Para os gregos e os romanos, em linhas gerais, o surdo não era considerado humano, pois a fala era resultado do pensamento. Logo, se não pensava, não era humano. Não tinham direitos a testamentos, a escolarização e a frequentar os mesmos lugares que os ouvintes. Até o século XII, os surdos eram privados até mesmo de se casarem, ou seja, eles não podiam constituir família. Certa vez, o Aristóteles, aquele famoso filósofo, ele afirmou que considerava o ouvido o órgão mais importante para a educação, o que contribuiu para que o surdo fosse visto ainda mais como incapacitado para receber qualquer instrução na época. Na Idade Média, a Igreja Católica teve um papel fundamental na discriminação no que se refere à pessoa com deficiência, já que para ela o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, os que não se encaixavam neste padrão eram postos à margem, não sendo considerados humanos. Entretanto, isso incomodava a igreja. Sabe por quê? Por causa das famílias abastadas, as famílias que tinham muito dinheiro e proporcionavam à igreja muitos donativos. Nessa época, a sociedade ela era dividida em feudos. Nos castelos, os nobres, para não dividir as suas heranças, o que eles faziam? Casavam entre si. O que isso gerava? Quando nasciam os filhos, por conta desse casamento consanguíneo, nasciam muitos filhos surdos. Os surdos, por eles não terem uma língua que se fizesse inteligível, eles não se confessavam. As suas almas passaram a ser consideradas mortais, pois eles não podiam falar em sacramentos. Olha que tristeza! Os surdos eram marginalizados desde a antiguidade. Foi então que ocorreu a primeira tentativa de educá-los. Os monges que estavam em clausura e haviam feito o voto de silêncio, para não passar os conhecimentos adquiridos pelos contatos, através dos contatos que eles tinham, os livros religiosos, o que foi feito? Eles criaram uma linguagem gestual, para não ficar incomunicável também, né? Aí, o que houve? A igreja os convidou a proporcionar ao surdo esse aprendizado, essa língua nova, que era uma língua gestual. A Igreja Católica, ela tinha uma grande influência na sociedade na época, mas ela não podia se desprender daqueles que tinham um grande poder econômico. Portanto, ela passou a se preocupar e a instruir os surdos das famílias nobres, das famílias mais abastadas, para que esse círculo não fosse rompido. E logo que os surdos passaram a possuir uma língua, eles passavam a frequentar as missas, a comungar, a fazer as confissões e automaticamente eles podiam contribuir financeiramente com a igreja. Então é isso, gente. A igreja teve um papel fundamental na educação e na inserção da língua gestual, que hoje evoluiu para a língua de sinais.